Eu quero falar sobre alguns detalhes da ação direta de inconstitucionalidade. A Lei 9868, que é a Lei da Ação Direta de Inconstitucionalidade, Lei 9868 de 99. Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, mais fácil, é sobre a intervenção de terceiros. A intervenção de terceiros, ela acontece quando alguém alega direito subjetivo para participar de um dos polos do processo. Então, estamos aqui com dois polos para formar essa ação, aqui o juiz, e aí um dos polos A, ele aciona aqui a jurisdição. O juiz faz a citação para que essa demanda aqui seja constituída. Então, temos aqui o X, que aciona a jurisdição, e o juiz pede aqui a citação do polo passivo Y para que ele seja constituído. Constituída a demanda, pode aqui ter um sujeito que percebe que esse assunto vai interferir em algum assunto que é de interesse dele, por exemplo, zoneamento aqui de uma lei de zoneamento que interfere em sua propriedade. Então, esse sujeito tendo uma propriedade, ele quer o quê? Ele quer participar dessa ação enquanto um interventor, enquanto um terceiro aqui. Então, se X está discutindo um assunto que se liga que é o interesse desse sujeito, que é um terceiro, esse terceiro logo quer adentrar aqui no polo dessa ação. O que acontece? Aqui não estamos discutindo caso concreto. A ação direta de inconstitucionalidade, ela discute as leis de forma objetiva, então não se discute o caso concreto, por isso não é admitida a intervenção de terceiros. Isso a gente vê na própria lei 9868 de 99, que vai dizer isso no seu artigo 7º. O artigo 7º diz: não se admitirá a intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade. Então, não é possível essa intervenção desse terceiro, mesmo que ele tenha aqui algum interesse na demanda, porque esse processo é discutido de forma objetiva, até mesmo porque os efeitos dessa demanda, ela não vai interferir somente aqui, vamos supor que esse terceiro é João, somente aqui na vida de João. Vai ser discutida essa ação para intervir na vida de todos. Então, seria inviável colocar aqui nessa ação todos esses terceiros que têm interesse. São muitas pessoas. Então, por conta disso, a intervenção de terceiro, ela não é admitida nesses feitos, porque as ações diretas de inconstitucionalidade têm índole objetiva, portanto, não se discute casos concretos, não se discute caráter subjetivo da ação. Então, esse aqui seria um caráter subjetivo da ação, subjetivo da ação. Não se discute aqui casos concretos, caráter subjetivo. Por quê? Porque a ação de inconstitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade, ela tem caráter objetivo, caráter objetivo. Então, para melhor esclarecer, vamos imaginar que o município Beta discute aqui no Tribunal de Justiça ele discute no Tribunal de Justiça uma lei que versa sobre zoneamento
zoneamento urbano. Então, o município está discutindo uma lei que versa sobre zoneamento urbano. Zoneamento urbano. E tem aqui o empresário X. Esse aqui é o empresário X. É uma sociedade empresária que vê que essa discussão aqui pode atingir uma propriedade dessa sociedade empresária, então ele também quer participar da demanda para discutir a lei de zoneamento urbano, pois ele mora justamente nesse município. E é possível, então, essa intervenção? Não, não é possível. Por quê? Porque esse sujeito, essa sociedade empresária, ela tem aqui um direito subjetivo. E nessa ação, a ação direta de inconstitucionalidade, o que se discute é uma lei e essa discussão tem um caráter objetivo. Então, o tribunal tem entendido que não é possível a intervenção de terceiros, porque o caráter da ação de inconstitucionalidade é objetivo. Sendo assim, a sociedade empresária não poderá participar da demanda sob esse argumento de ter interesse aqui subjetivo. Agora, a próxima questão é a seguinte. A gente sabe que as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF em ADI e ADC, elas produzem eficácia contra todos e efeitos vinculantes. Por isso que é um processo um processo com normas objetivas, porque é um processo específico aqui que trata sobre a ação direta de inconstitucionalidade e tem também efeitos diversos. E por isso aqui que não se aceita o que é a intervenção de terceiros, porque não é só um terceiro. Aqui o que se discute normalmente vai aqui surgir efeito para toda uma sociedade. Então, o efeito da ADI e da ação direta também de constitucionalidade da ADC, elas produzem eficácia contra todos e efeitos vinculantes. E esses efeitos, entretanto, eles não vinculam o próprio STF. Os efeitos não vinculam o próprio STF. Até mesmo porque não teria sentido. Isso faria com que essa interpretação ela ficasse uma interpretação rígida. E a sociedade humana é uma sociedade o quê? Que a todo momento há transformações. E aí o STF também tem que acompanhar. Então, uma decisão que vale hoje, talvez não possa valer amanhã. Então, o próprio STF ele não fica vinculado às próprias decisões. Assim, se o STF decidiu em uma ADI ou ADC que determinada lei é constitucional, a Corte poderá mais tarde mudar o seu entendimento e decidir que a mesma lei é inconstitucional. Por conta de quê? Por conta da mudança do cenário jurídico, político e econômico ou social do país. Então, vamos imaginar o seguinte: o TSE e o STF, STF, eles possuíam a seguinte jurisprudência consolidada. Jurisprudência no sentido que não era possível reconhecer a inelegibilidade do candidato a
não ser que houvesse aqui um trânsito em julgado. Isso pelo princípio da presunção de inocência. Não era possível reconhecer a inelegibilidade do candidato a não ser que houvesse contra ele uma condenação com trânsito em julgado. E o fundamento era o princípio da presunção de inocência. Porém, veio uma lei, a Lei Complementar número 135 de 2010, e modificou esse entendimento. Então, quem modificou o entendimento do TSE e do STF foi o próprio Poder Legislativo. E segundo previu essa lei, não é necessário que a decisão condenatória tenha trânsito em julgado, para que o condenado se torne inelegível. Basta que tenha sido proferida por órgão colegiado. Basta que tenha sido proferido por órgão colegiado. E qual que foi a posição aqui do STF? A posição do STF foi no sentido que essa reação legislativa foi legítima e que a lei da ficha limpa é constitucional e não viola a presunção de inocência. Então, aqui, o Poder Legislativo não ficou vinculado à decisão do STF. Então, ele superou o entendimento do STF no sentido de que a ficha limpa, essa lei complementar que trouxe essa superação de entendimento da jurisprudência, que é a lei da ficha limpa, ela é constitucional e não viola o princípio da presunção da inocência. Isso está no STF, ABC, Ação Direta de Constitucionalidade 29, DF, e o relator é o ministro Luiz Fux. Julgado aqui em 15 e 16 de 2 de 2012. Agora vamos para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte: vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que aqui tem um governador que propõe ação direta de inconstitucionalidade para discutir uma lei orçamentária.
Ele é legítimo? Sim, ele é legítimo. Artigo 103 da Constituição, podem propor ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade o presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governador de estado ou do Distrito Federal, o procurador-geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados, partido político com representação no Congresso Nacional e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Então, pode o governador propor, o governador de estado? Sim, ele pode propor tanto de estado quanto o governador do Distrito Federal. Ele pode propor uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, está perfeito. Ele propôs aqui uma ação direta de inconstitucionalidade no STF. No STF. No STF. O Supremo julga improcedente a ação. Então, aqui há uma improcedência. Essa ação é improcedente. O acórdão é publicado. E o Estado de São Paulo, então aqui não é o governador, então vem o Estado de São Paulo, por meio de sua procuradoria, o Estado de São Paulo opõe embargos de declaração, alegando aqui uma contradição no julgado. Então, ele interpõe aqui embargos de declaração. Embargos de declaração. Será que esse recurso, embargos de declaração, ele poderia ser conhecido, tendo em vista que quem interpôs o embargo de declaração foi não o governador, que está aqui legitimado, segundo o artigo 103, inciso 5, o governador do estado, mas o próprio estado de São Paulo. Será que esse embargo ele é conhecido? A resposta é não. O Estado não tem legitimidade para esse tipo de ação. Então, ele não é um legitimado para propor e nem mesmo, e muito menos, interpor aqui recursos. Ou então, o caso aqui dos embargos de declaração. Então, o Estado-membro não se inclui no rol dos legitimados a agir como sujeito processual em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Não se admite, então, nesse modelo de processo objetivo, a intervenção de terceiros. Mesmo que o Estado de São Paulo tenha interesse, mesmo que o Estado de São Paulo tenha interesse, ele não pode intervir, até mesmo que essa ação não aceita a intervenção de terceiros. Então, aqui, artigo 7º, não se admitirá a intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade. Vamos aqui será que as prerrogativas que são dadas aos entes públicos, as prerrogativas como prazo recursal em dobro, intimação pessoal, será que essas prerrogativas que estão presentes no processo abstrato, no processo subjetivo, processo
subjetivo do CPC, ele dá o que? Prerrogativas aos entes públicos, como prazo em dobro, intimação pessoal e então, prazo recursal também. Prazo recursal diferenciado. Então, o prazo recursal em dobro, a intimação pessoal. E será que essa prerrogativa, ela pode ser inserida no controle abstrato de constitucionalidade? A resposta é não. Então, vamos imaginar aqui o seguinte, que a Assembleia Legislativa alfa do Estado alfa, em sede de ação direta de inconstitucionalidade, e ela está discutindo uma lei orçamentária, do Estado, e vamos imaginar que essa Assembleia, ela interpõe agravo regimental. No sentido de questionar essa questão dos prazos, questionando sobre suas prerrogativas, como prazo em dobro, que está presente na legislação do Código de Processo Civil. Entretanto, a jurisprudência do STF ela reconhece que esse processo de natureza subjetiva, que é o CPC, ele não é aplicado em sede de processo objetivo, que é o controle de constitucionalidade que é feito aqui no STF. Porque esse controle de constitucionalidade é um processo que tem regras próprias, é um processo objetivo, ele não discute casos concretos, ele discute aqui, por exemplo, essa lei. Então, tem efeito para todos. Então, esse processo tem natureza objetiva e regras próprias. E o que é concluído disso? É concluído aqui que a autonomia em relação aos institutos peculiares, aos processos aqui que são de natureza subjetiva. Então, aqui, os processos de natureza objetiva no âmbito do controle de constitucionalidade não se submetem a regras do processo de origem subjetiva. Assim, esse agravo regimental não foi acolhido. Então, aqui a Assembleia Legislativa ela não tem prazo em dobro para recorrer. Então, é isso.